Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Irmãos, antes de ler a palavra, eu gostaria de fazer aqui também, desejar os meus parabéns a todos os pais. E o meu irmão Anísio disse sabiamente que todo dia é dia dos pais, porque a palavra do Senhor nos ensina a honrar o nosso pai e nossa mãe, incondicionalmente e independente de tempo ou de circunstância. Honra teu pai e tua mãe e condiciona duas coisas aí, para que você viva muito tempo e para que você viva bem, para que tudo te vá bem, para que você viva muito tempo sobre a terra. Então eu queria honrar hoje o meu pai, dizer que, mais uma vez, dizer que ele continua sendo o melhor pai do mundo, que ele continua sendo o meu... enquanto a gente estava cantando aí, e dizia que é um amigo, e eu tenho o privilégio de poder dizer que o meu pai é meu amigo, que o meu pai é um companheiro. Eu cantava uma música quando eu era criança na igreja, que dizia que meu pai é meu herói, exemplo de coragem, companheiro da mamãe e amigão inseparável. Eu lembro até hoje, foi a primeira música que eu cantei no microfone, né? Vocês imaginam. E o meu pai continua sendo tudo isso, e cada dia ele é mais. E além de tudo, ele é o meu pai na fé, e é o meu pai natural, e eu tenho o privilégio muito grande de poder conviver mais do que vocês com o pastor, que é um homem muito mais incrível do que vocês pensam, só de conhecer aqui na igreja. Se vocês tivessem o privilégio de ser filhos dele, vocês iam entender o que eu estou falando, vocês iam entender a nobreza desse homem. E eu sei que vocês também devem estar com esse desejo de fazer uma declaração para o seu pai. Se você ainda tem o privilégio de tê-lo, faça isso porque a Bíblia diz no livro do Eclesiastes que tudo quanto nos vier à mão para fazer, devemos fazê-lo conforme as nossas forças, porque na sepultura para onde nós vamos já não há mais o que fazer. Então, depois que a gente perde, a gente dá valor a muita coisa. Então vamos dar valor enquanto temos, não é? E dia dos pais, não vou fazer igual a Dilma não, né? Que disse que dia das crianças é dia de um monte de coisa aí. Mas muito pelo contrário, a gente foca muito nas questões naturais, mas a palavra do Senhor nos ensinou que nós temos o privilégio máximo de poder chamar o nosso Deus de Pai. Ele nos assumiu como filhos, e isso é o privilégio maior que a Bíblia Sagrada nos proporciona. Porque se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial não nos dará coisas boas, e não nos dará o Espírito Santo, e não nos dará um futuro e uma eternidade com Ele na glória. Então, vamos honrar também o nosso Pai Celestial, não só hoje, mas todos os dias, e lembrar que Ele é nosso papai, nosso Abba, nosso papazinho querido, amém? A palavra de hoje tem um pouco a ver com isso, com paternidade, mas não diretamente. Por quê? Porque eu queria reforçar o convite já para sábado, o culto em homenagem aos pais. Então, sábado, todos os pais e filhos e as mulheres dos pais, e os filhos dos pais e toda a família aí estão convidados para um culto em homenagem aos pais. Pastor Donaldo Romagnolo vai estar pregando aqui e vai servir pastel para todo mundo aí, vai ser uma bênção, vai ser muito legal. Vão ter várias homenagens para os pais, amém? Agora vamos à palavra. Vamos abrir aí no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 8, no verso 5. E nós vamos ler até o verso de número 11. Mateus capítulo 8, do 5 ao 11. Eu vou ler, os irmãos acompanhem aí, tá bom? Diz assim: entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor,
não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu criado, faz isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, e Isaque e Jacó no reino dos céus. Só até aí, amém? Os irmãos podem se assentar, por favor. Irmãos, este texto tem ocupado os meus pensamentos, os dias, as minhas reflexões. E esse microfone tem um problema comigo. Todo mundo fala nele, ele não chia. Na hora que eu começo a falar, ele começa a chiar. Mas nós vamos nos resolver depois, eu vou conversar com ele. Este texto de Mateus conta a história de um homem que era um centurião, que tinha um criado, que tinha um servo, e este servo estava doente, e ele foi até Jesus, o centurião. Nós vamos entender mais detalhes sobre isso. E ele foi até Jesus e falou com Jesus. E no Evangelho de Lucas diz que ele mandou alguns representantes. É como se ele tivesse feito uma procuração, né? Mas o fato é que foram até Jesus, ele foi até Jesus. Eu não sei como é que foi essa história direito, mas eu sei que chegaram a Jesus e disseram que o servo estava num terrível sofrimento. Jesus disse, eu vou. O centurião disse, não vai, porque eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa, manda só uma palavra, e o meu servo foi curado. E aquele servo foi curado imediatamente naquele momento em que o encontro houve de Jesus com o centurião. Mas, pensando sobre o Evangelho de Mateus, o primeiro Evangelho, Mateus, quem escreve o Evangelho, é aquele discípulo que era coletor de impostos, ou publicano. Ele se converte, e aí, depois de um tempo, ele começa a escrever a respeito do Evangelho, das boas novas de Cristo. Esse capítulo 8 é logo depois do Sermão da Montanha. E o Evangelho de Mateus, ele tem um paralelo. Por quê? Para quem foi escrito o Evangelho de Mateus? Para os judeus. E os judeus viviam debaixo da lei. Os judeus tinham como ícone Moisés. E o que Mateus faz? Mateus traça um paralelo. Vocês podem ler prestando atenção que o Evangelho de Mateus é um paralelo. É uma comparação, olhando para cá e olhando para cá. E aí vocês vão ver que do mesmo jeito como Moisés subiu ao monte e lá recebeu a lei, Jesus sobe no monte e lá ele interpreta a lei e ressignifica a lei no Sermão da Montanha. Ele diz, olha, vocês ouviram o que foi dito, não matarás, não adulterarás. E aí ele ressignifica e interpreta corretamente os textos do Antigo Testamento, da lei. Ele se coloca numa posição de legislador, acima de Moisés. E aí ele desce do monte, e aí aqui começa o capítulo 8, e ele faz uma série de 10 milagres. O primeiro milagre é a cura do leproso. Aquele leproso que chega até Jesus e disse, se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. E Jesus diz, eu quero, toca no leproso e ele é limpo. E o segundo, depois disso, é a cura do servo do centurião. Por que 10 milagres Mateus conta? Jesus só fez 10? Não, Jesus fez muito mais milagres do que a Bíblia conta. O apóstolo João escreve que se fosse relatar tudo que Jesus fez, nem todos os livros do mundo inteiro caberia. Então, ele cita aqui 10 milagres em sequência para fazer uma correlação com as 10 pragas. E a ideia por trás desses 10 milagres é dizer que as pragas simbolizavam uma maldição. E os milagres
eles simbolizam a reversão das maldições. Em Jesus está o antídoto contra as maldições. E ali a gente vê Jesus não só aliviando o sofrimento das pessoas, os milagres não eram simplesmente alívio de sofrimento. Você está sofrendo, chegava em Jesus, Jesus aliviava o seu sofrimento como se fosse um pronto-socorro. Jesus não era um pronto-socorro, não era uma UPA ambulante. Jesus, ele curava as pessoas, mas por trás de cada cura haviam mensagens, haviam lições e havia um paralelo. Olha, vocês viviam sob o governo da lei. Agora vocês vão viver sob o reino dos céus. O que eu proponho a vocês, mais uma vez o paralelo. Moisés traz a lei. O que Jesus traz? O reino dos céus. E aí ele começa a usar os milagres, usar tudo o que acontece. Não, está aqui. Vou tirar ele daqui. Vamos ver se é ele. E aí Jesus, pode ser, né, na interferência, essas coisas de tecnologias aí, né? E aí Jesus, o que eu estava falando mesmo? Esqueci. Agora eu vejo se alguém estava prestando atenção ou não. Isso, pastor Donizete estava. Jesus vem e mais uma vez traçando um paralelo com o Êxodo, com a história do povo de Israel. Moisés traz a ideia, todos os rituais levíticos, todos os ritos sacerdotais e toda a lei, como é que funcionava, de um governo onde Deus era o centro, mas de uma forma diferente. E aí Jesus traz agora a ideia do reino de Deus. E aí cada milagre é uma oportunidade para falar do reino de Deus. Cada milagre é uma oportunidade para traçar esse paralelo. Então Mateus, recapitulando, Mateus está falando para os judeus. O evangelho de Mateus é escrito preferencialmente, é para nós, claro, toda a Bíblia é para nós, mas originalmente ele foi escrito para os judeus, por isso que é citado tantas vezes versículos assim, e foi assim para que se cumprissem as escrituras, porque os judeus conheciam as escrituras. Em nenhum outro livro vocês vão ver falando tanto, foi assim para que se cumprissem as escrituras, porque os judeus eram um povo que conheciam as escrituras. Amém? Então vocês entendem o que está acontecendo aqui? Não é só um milagre, é uma aula a respeito do reino de Deus. Cada milagre de Jesus era uma aula, era um paralelo mostrando como é que as coisas funcionam a partir de Jesus e a partir do estabelecimento do reino de Deus na terra. E o que me impressiona aqui, e se a gente mergulhar nesse texto para entender, no versículo 5 vai dizer que Jesus entrou em Cafarnaum. E Jesus entrava bastante em Cafarnaum. Foi a cidade que Jesus mais ficou e foi a cidade que Jesus mais realizou milagres. Foi em Cafarnaum. Vocês vão ver que muita coisa aconteceu em Cafarnaum. Tanto é que lá no capítulo 11, verso 23, e lá no Evangelho de Lucas, vai dizer que com Cafarnaum o rigor vai ser muito maior. Porque se em Sodoma e Gomorra tivessem sido feitos tantos milagres como foi feito em Cafarnaum, eles teriam se arrependido. Porque Cafarnaum foi uma casa de milagres, foi um lugar de muitos milagres, porque Jesus estava lá. Jesus habitava, teoricamente, Jesus passava muito tempo, se hospedava muito lá. Então, era um lugar onde Jesus frequentemente estava e frequentemente fazia milagres. Só que Cafarnaum, a palavra Cafarnaum, significa lugar ou aldeia de Naum. E mais precisamente, Naum significa consolo. Então, se você pegar para entender o que significa Cafarnaum, significa lugar de consolo. O nome Cafarnaum, na sua origem, significa lugar de consolo. E as pessoas tinham uma ideia de que Cafarnaum era um lugar melhor para se morar. Era um lugar onde tinha um centro da guarda romana, por isso tinha um centurião, tinha um centro de coletoria, era um lugar importante, e tinha esse nome ainda, era um nome bonito, lugar de consolo. Só que a gente vê um cara
morador de Cafarnaum, que a Bíblia vai dizer que ele estava sofrendo terrivelmente. Ou seja, o lugar de consolo não estava proporcionando consolo como deveria. E aí Jesus vai até o lugar de consolo, e lá ele faz a maior parte dos milagres do seu ministério. Por quê? O que Jesus estava dizendo com esse fato, com o fato dele fazer tanto milagre em Cafarnaum? Às vezes a gente coloca a expectativa dos nossos confortos e consolos em lugares, em pessoas, em circunstâncias. A gente fala, se eu tivesse em tal lugar, eu teria o meu consolo. Se tal pessoa estivesse aqui, eu estaria bem. Se eu estivesse morando em tal cidade, eu estaria bem agora. Ah, mas se eu estivesse morando em Cafarnaum, se eu estivesse no lugar de consolo, se eu tivesse em tal pessoa em minha vida, eu estaria bem. O que Jesus está dizendo com tudo isso é o seguinte: eu sou o lugar de conforto, eu sou o lugar de consolo. Não importa onde você mora, se é em Cafarnaum, Jerusalém, São Bernardo, Duque de Caxias, como a gente estava lá, não importa onde você está, você não terá consolo se você não estiver em Jesus Cristo. Jesus fez tanto milagre em Cafarnaum para mostrar para as pessoas o seguinte: vocês estão achando que esse lugar aqui é o lugar de conforto? É o lugar de consolo? Vocês estão achando que esse lugar aqui traz consolação? Este lugar aqui não traz consolação coisíssima nenhuma. Quem traz consolação sou eu. Ele é o consolo, não a cidade. Não tem um lugar, não fique esperando uma circunstância, um lugar que vai te trazer consolo. Talvez você tenha vindo aqui hoje pensando assim: mas se eu tivesse tal coisa, se eu tivesse um emprego melhor, se eu tivesse tal pessoa, se eu tivesse tal circunstância na minha vida, eu estaria bem. Aí eu estava consolado. O lugar de consolo se chama Jesus Cristo. E esse homem sofredor, esse servo do centurião, era um cidadão sortudo no final das contas, apesar de tudo. Porque ele tinha um centurião, ele tinha um comandante que o estimava muito. E diz o texto que aquele homem sofria muito. O centurião, vendo aquilo, ficou penalizado, imagina você ver um cara sofrendo todo dia, chega uma hora que você não aguenta mais, você fala, não dá para ver essa pessoa sofrendo desse jeito, eu preciso fazer alguma coisa. E esse centurião era um homem temente a Deus. Só que vamos tentar entender um pouquinho mais a respeito desse centurião. Este centurião, o que é um centurião? Centurião era um comandante do exército romano. Por que centurião? Porque ele comandava uma tropa de 100 homens. Então a tropa do exército romano era dividida em grupos de 100. Cada cidade tinha, dependendo se a cidade era maior, tinha mais do que um centurião, mas era dividido em grupos de 100. Era como a tropa da polícia militar. Então tem lá um comandante para cada 100. E aí esse centurião, ele era romano, ele tinha que ser da confiança do governo romano, do César, e ele tinha pelo menos 100 soldados, pelo menos 100 funcionários, pelo menos 100 criados. Então nós vamos estudar estes dois personagens hoje, o centurião e o servo dele. E a gente vai entender que estes dois personagens representam a igreja. Se a gente for analisar o modo como cada um se comportou, a gente vai ver que tem uma amostra do que tem que ser a igreja, do que é a igreja aqui na terra. E dá para a gente aprender muita coisa com esse centurião. Vamos aprender algumas coisas com ele. Diz o texto que ele foi até Jesus e rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Esse é o versículo 8 de Mateus 8. O que a gente pode aprender com esse centurião? Primeira coisa, ele era um homem que entendeu que precisava orar. Porque o que é orar?
O que é oração? Oração é falar com Deus. O que o centurião fez? Foi falar com Deus. Amém? Dá para entender que ele entendeu que precisava orar? E que ele foi um homem, à sua maneira, ele foi um homem de oração. Ele viu uma situação que estava fora do seu controle e foi falar com Deus. Foi orar. Esse homem ensina muito sobre oração. E oração, eu já disse para vocês que é um dos grandes desafios da nossa vida, da minha vida, é o maior dos desafios, é manter uma vida de oração e orar do jeito que se tem que orar. Porque tem muita gente frustrada com Deus porque não entendeu como é que se deve orar. Só que, como é que a gente pode falar não se entendeu como é que tem que orar? Se a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que ninguém sabe orar como convém. Mas o Espírito intercede por nós em nossas fraquezas, e Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Só que nós podemos entender uma coisa, a gente não sabe orar como convém, mas a gente sabe que convém orar, não é verdade? Ninguém sabe orar como convém, mas todo mundo sabe que convém orar. Todo mundo sabe que precisa orar, ou você tem dúvidas que precisa falar com Deus. Todos nós sabemos. Mas a gente tem que entender que a Bíblia diz que tem um jeito de orar. Tem um modelo de oração, tem uma oração que é mais madura. Só que, se eu não me engano, foi Eugene Peterson que disse que quando a gente não pode orar como deve, a gente deve orar como pode. Vocês entendem a diferença? Tem horas que não dá para a gente escolher muita oração. Não dá para a gente fazer a oração de uma pessoa desesperada, nem sempre é a oração mais sábia e nem sempre é a oração mais correta biblicamente falando. Mas graças a Deus que nós temos o Espírito Santo que intercede por nós e ele meio que traduz a nossa oração ruim, a nossa oração torta, para uma oração que chega diante de Deus de forma correta. Mas é fato que, a gente não pode esquecer disso, ninguém sabe orar como convém, mas todos nós sabemos que convém orar. E quando a gente não pode orar como deve, a gente deve orar como pode. O que a gente não pode, em hipótese alguma, é deixar de orar. E esse centurião ensinou algumas coisas a respeito de oração. Como é que ele chegou para falar com Deus? Como é que ele orou? Como é que foi a oração desse centurião? O texto diz que ele rogou, rogando-lhe. O texto da NVI diz que ele suplicou por ajuda. E o termo rogar significa suplicar, pedir um favor. E eu já entendo uma coisa que o centurião ensina sobre oração. Orar é suplicar algo a Deus. É pedir, é suplicar, é rogar, é pedir favor a Deus. E com isso a gente entende que ninguém merece nada de Deus, a não ser a condenação. A gente vai a Deus pedindo favor. Ninguém pode colocar Deus na parede, determinar que Deus faça alguma coisa, ou exigir de Deus alguma coisa. E tem muita gente se decepcionando com Deus, porque diz para Deus que Ele tem que fazer alguma coisa. Vamos parar para pensar nesse centurião aqui. Diz o texto de Lucas, que os anciãos de Israel chegaram para Jesus e falaram, olha, ouça esse homem, porque ele construiu a nossa sinagoga. Você imagina um cara que, não é que diz que ele ajudou a construir, diz que ele construiu a sinagoga. Esse cara poderia pensar o seguinte, segundo a nossa teologia pregada hoje aí na mídia, se você ajuda na igreja, se você contribui, se você construiu uma igreja sozinho, você chega diante de Deus e fala assim, Senhor, eu fiz minha parte, agora o Senhor fez a sua. Eu já dei a minha contribuição, eu construí uma igreja, agora o Senhor faz o que é a sua parte, agora o Senhor cura o meu servo. E às vezes a gente tem uma percepção de que porque a gente faz alguma coisa para Deus, Deus é nosso refém.
Senhor, eu te sirvo, eu sou fiel nas ofertas, nos dízimos. Senhor, eu vou à igreja terça, quinta, sábado e domingo. Agora eu te peço uma coisa e o Senhor não faz. Na hora que eu te peço uma coisa, o Senhor me desampara. E tem tantas pessoas hoje frustradas com Deus, porque Deus não fez o que elas pediram. Porque elas não entenderam que oração, falar com Deus, é suplicar, não é exigir nada. Se Deus der, glória a Deus por isso. Se Ele não der, glória a Deus também, porque Ele sempre dá o melhor, e Ele dá o que nós daríamos se nós soubéssemos o que Ele sabe. Se nós soubéssemos o que Deus sabe, e pedíssemos algo a Ele, e pedíssemos algo que sabemos já que não é bom para nós, claro que não seria feito. A Jéssica estava contando essa semana que, pensando nisso, que a Manu ficou uns dias com a gente. A Manu é minha cunhadinha, irmã da Jéssica. E ela, às vezes, chega e ela quer uns negócios assim meio absurdo. Ela quer ficar acordada a noite inteira, ela não quer comer. Fala, não, Manu não quer. Manu quer a goia e quer porque quer. E a gente não dá tudo o que ela quer, porque a gente sabe que tem coisas que não são boas para ela. E qual era o jeito certo dela falar, já que nós conhecemos mais do que ela? É porque ela não entende. Mas o jeito certo dela falar seria, eu posso fazer isso? Por favor, deixa eu fazer isso. Isso é bom para mim? Eu posso ficar acordado até essa hora? Eu posso ficar sem comer? Eu posso comer tal coisa? Mas não entende, aí vai exigindo, eu quero agora. E é assim que a gente se porta com Deus. Eu quero, Senhor, eu quero e eu quero agora. Senhor, eu exijo a minha bênção. Senhor, eu exijo isso, eu exijo aquilo. Por quê? Porque eu contribuo, porque eu sou fiel, porque eu vou, porque eu faço, porque eu isso, porque eu aquilo. E às vezes a gente para olhar para a gente se vê numa posição de quem está num crédito com Deus. Miserável homem que somos, miserável homem que sou. Como Deus vai dever alguma coisa para mim, se tudo que tenho veio dele? Se o salmista diz que até o desejo de adorá-lo vem dele. Se é ele quem dá a respiração e a vida e tudo mais, como Paulo diz lá no Evangelho, lá no livro dos Atos, é ele quem dá a respiração, a vida e tudo mais. O que nós podemos exigir de Deus? Aí esse homem, que era romano, que não tinha sido ensinado numa escola rabínica, que não tinha um conhecimento teológico profundo, ele entendeu. O jeito de falar com Deus é, Senhor, por favor, tem misericórdia do meu servo. É assim que a gente deve falar com Deus, é por favor. Nós não estamos falando com o nosso servo, não, com o menino de recado. Nós não estamos falando com alguém que está aqui no nosso convívio. Nós estamos falando com Deus. E aí isso faz com que a gente tenha uma percepção correta e a gente não se frustre. Porque a gente entende que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Nós podemos descansar na vontade de Deus. A oração, então, a gente aprende com o centurião que a oração é uma súplica pela misericórdia de Deus. A gente aprende também que a oração é um pedido de ajuda. No texto da NVI diz que o centurião chegou até Jesus pedindo-lhe ajuda, suplicando-lhe por ajuda. Orar é reconhecer que não se pode fazer sozinho. E é convidar Deus para participar da sua vida e pedir a ajuda dele. Por que a gente ora se Deus sabe de tudo? Por que a gente tem que contar para Deus? Se Deus é onisciente. Você chega assim, mas para que eu tenho que falar para Deus as coisas que Ele já sabe que está acontecendo? Eu tenho que chegar para Deus e falar, Senhor, Tu sabes tudo, então não vou nem falar nada, que o Senhor já sabe tudo. Por que nós precisamos contar para Deus as nossas dificuldades? Não é para que Ele saiba, é para que Ele participe. Porque saber, Ele sabe tudo. Mas Ele só faz aquilo que nós queremos que Ele faça. Não que Ele esteja preso à nossa vontade. Mas Ele respeita a nossa verdade.
E Ele respeita o direito nosso de escolher se queremos que Ele participe da nossa vida ou não. Esse centurião chegou para Jesus e falou: Senhor, eu reconheço que sozinho não consigo, eu preciso de ajuda, tudo o que eu poderia fazer para curar o meu servo, eu já fiz, senão ele não estaria já na cama, sofrendo terrivelmente, paralítico numa cama. Eu já teria resolvido o problema dele, mas eu não consigo sozinho. Toda vez que você for orar, você tem a seguinte percepção da oração. Toda vez que você for se colocar diante de Deus, é para dizer o seguinte: Pai, por misericórdia, por bondade, por graça, eu não mereço, mas eu te suplico, me ajuda, porque eu não tenho todas as respostas, porque eu não posso todas as coisas, porque eu não sei tudo, porque eu não sei nem o que vai me acontecer daqui a pouco, daqui 5, daqui 2, daqui 3, daqui 10 minutos, eu não sei, mas eu sei que tu tudo podes e o Senhor pode me ajudar. Eu conto com a tua ajuda. A oração é um pedido de ajuda. A oração é uma comunicação em que se obtém a misericórdia e a ajuda de Deus. E a oração do centurião também é uma coisa interessante. Além de ser uma súplica por misericórdia e além de ser um pedido de ajuda, a oração do centurião é uma intercessão. Ele não vai orar pedindo um carro novo para ele. Não que a gente não possa orar, eu estou até orando para isso também, porque vocês estão vendo que o meu está meio baleado. E foi bala de canhão, né? Foi uns amassados assim que... Mas está sendo tratado, ele está no hospital. Mas a oração desse centurião é um negócio fantástico. Ele talvez tivesse um monte de problema também, mas ele chega não para falar dos seus problemas, mas para falar do problema de um servo dele. E para pensar, se você é ele, você tem 100, perde um. Vou fazer a conta do menino lá do... Acertou. Você tem 100, perde um, fica com 99. Não vale falar acertou. Só que você tem poder para colocar um no lugar. Imagina aqui, eu tenho, vamos colocar, vamos trazer aqui para o ramo do Joe aí, supermercado. Ele tem 100 funcionários, e aí um fica doente. O que ele faz? Contrata outro para pôr no lugar, manda esse para o INSS, para a Previdência, e coloca outro no lugar e segue a vida. Esse centurião, ele tinha mais 100, e me faz lembrar a parábola das 100 ovelhas, não faz? Que o pastor tem 100 ovelhas, perde uma, deixa as 99 e vai procurar pela uma perdida. Esse centurião, ele tinha pelo menos 100 servos, pelo menos 100. Mas um que ele perdeu, um que estava sofrendo, um que estava ruim, um que estava paralítico, um que não estava mais útil, foi suficiente para mobilizar o coração dele de tal maneira que ele deixou tudo e foi falar com aquele que poderia resolver o problema. Isso me faz pensar que as nossas orações têm que ser menos egoístas. A gente tem que orar mais pelos que estão sofrendo ao nosso redor do que pelo nosso próprio sofrimento. Porque o Evangelho traz a ideia do nosso, Pai nosso, o pão nosso, perdoa as nossas dívidas e amplia a nossa visão. A gente era meio que como é o bicho que só tem visão assim? Jumento? Um burro. A gente era meio burro. E a gente tinha a visão assim, a gente só via a nossa vida. E aí, a partir do momento que a gente entra no conceito do reino de Deus, a gente é constrangido e os nossos olhos são abertos e a gente parece que destrava o pescoço e a gente consegue olhar em volta e ver que tem gente sofrendo muito mais do que nós. E aí a gente tem o poder no sentido de direito, e a gente tem o dever
de chegar diante de Jesus e dizer: Senhor, olha para o sofrimento do meu irmão, e por misericórdia, por favor, por bondade. Você vê que o centurião não fala nem para curar? Você pode ler aí o texto de Mateus 8:8, diz assim, ó: chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. O que ele pediu? Nada, ele só contou. Aí o que Jesus fala? Eu irei curá-lo. Quando você se coloca diante de Deus para interceder por alguém, às vezes você não precisa nem falar, porque se você falar o que Deus tem que fazer, a chance de você falar besteira é grande. Não que você não possa pedir. A Bíblia ensina que a gente peça, mas que a gente faça o seguinte crivo: todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade e não a minha. A gente tem que orar pedindo para que a vontade de Deus sempre prevaleça ante a nossa. Mas vocês percebem que o centurião não precisou nem pedir nada, ele só chegou e intercedeu. Por misericórdia, tem misericórdia, ajuda ele. Talvez tem gente do seu lado, e talvez até com você mesmo. Você está dizendo muito o que Deus tem que fazer, e Deus está querendo só que você conte para Ele qual é o sofrimento, qual é a angústia, qual é a dor, o que está se passando. E aí Ele vai dizer para você alguma coisa que vai te surpreender. Ele vai dizer: ó, eu vou, eu irei, eu já disse, eu vou, eu irei curá-lo. Esse centurião é uma lição de cristão. Eu falei que esse milagre dá uma ideia de dois tipos de cristão, dois grupos de pessoas que frequentam a igreja. Tem que ter gente igual o centurião na igreja. Gente que olha para a necessidade do outro, para a dor do outro, e vai atrás, e ora, intercede, e chora junto. Tem que ter gente assim. Não só ele dá uma lição de oração, mas ele dá uma lição de relacionamento com a palavra também. Porque olha o que ele diz. Jesus disse: eu irei. Ele diz: Senhor, eu não sou digno de que entre debaixo do meu teto. Imagina, se Jesus fala para você assim: hoje eu vou na sua casa. Você ia falar: claro. O máximo que você ia falar: eu vou preparar a sala, espera só um minutinho aqui fora, que eu vou dar uma ajeitadinha nas coisas, eu vou guardar as bagunças, vou colocar lá no quartinho, vou jogar para baixo do tapete algumas coisas, vou colocar atrás da porta outras, para Jesus entrar e não ver muita bagunça. Mas a gente ia... E está errado receber Jesus em casa? Claro que não, é uma bênção. Levar Jesus para casa é maravilhoso. O problema é que às vezes a gente leva Jesus para casa com a sensação de que Jesus tem o dever de morar lá. E esse centurião dá uma lição: eu não sou digno de que entres na minha casa. Às vezes a gente perde a ideia do privilégio que nós temos de pertencer a Cristo, de vir à casa do Senhor, de ter Jesus na nossa casa, de ter a presença de Deus. A gente acha que isso é tudo muito natural, é como aquele presente que a gente recebe, e aí no começo é uma maravilha. É igual ter piscina em casa. No começo tudo é festa, depois vai passando o tempo, aí os outros aproveitam mais do que quem tem a piscina em casa. Ah, vai dar muito trabalho, cuidar, dá muito trabalho limpar, dá muito trabalho. Aí no final quem faz a festa é quem... E a gente às vezes trata Jesus assim. A gente não entende que a gente não merece, que a gente não é digno de receber Jesus na nossa vida. A gente tem que ter uma gratidão no coração todos os dias, de acordar e falar: Jesus, eu não mereço. Eu não merecia estar aqui, eu não merecia ter sido salvo, eu não merecia ter sido alcançado, eu não merecia ter sido aceito. Depois de tudo que eu fui, de tudo que eu fiz, depois de tudo que eu aprontei, depois de tudo que eu faço, que eu sou, o Senhor continua fiel a mim todos os dias. Eu não mereço, eu não sou digno. Aí ele diz uma coisa fantástica
fantástica, que isso mostra que isso é uma lição assim tremenda. Diz uma só palavra, e o teu servo será curado. O que ele estava dizendo com isso? Olha o relacionamento que esse homem demonstrou ter com a palavra de Deus. Primeiro que ninguém ainda havia chegado à conclusão de que Jesus era Deus. Quando Pedro falou isso, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, foi uma bomba. Agora imagina esse centurião que era romano, que não conhecia tanto assim das Escrituras, e ele olhou para Jesus e falou: a tua palavra tem poder para criar, para gerar, para restaurar, a tua palavra é poderosa. Sabe o que ele estava dizendo? Quem foi o único que disse para alguma coisa acontecer, e aquela coisa aconteceu nesse sentido? No sentido de gerar, no sentido de a pessoa nem precisar ir, só a palavra dela. Vocês podem ver todas as histórias dos profetas do Antigo Testamento, todos eles precisavam fazer algo, todos eles precisavam impor as mãos, todos eles precisavam ungir, precisavam fazer alguma coisa, não era só a palavra. O centurião provavelmente conhecia o relato do Gênesis, e disse Deus: haja luz, e houve luz. O que precisa para a vida acontecer? Deus dizer alguma coisa. Esse homem chegou diante de Jesus e chegou à conclusão: Ele é Deus. Se Ele disser, não precisa ir lá, não precisa pôr a mão, não precisa ungir, não precisa fazer nada, Ele é Deus. Se Ele falar, acontece. Se Ele falar, acontece. Uma palavra dele é suficiente. A gente vê, por exemplo, Jairo, a filha dele também foi curada, mas ele chegou para Jesus e falou assim: mestre, minha filha está gravemente enferma, vai na minha casa, põe a mão na cabeça dela, será curada. Você vê como ele põe condições para Deus? Está errado? Não vou dizer que ele está errado. Quem não pode orar como deve orar como pode. Ele orou do jeito que ele entendeu. Mas vocês concordam que a oração do centurião foi melhor? Senhor, não precisa ir. Uma só palavra. Uma só palavra, a tua palavra tem poder. E a gente não entende que a gente tem a palavra de Deus na nossa casa, na nossa mão, na nossa vida. E a palavra de Deus continua sendo essa palavra que tem poder para gerar, para restaurar, para vivificar o que está morto. E basta uma só palavra. O problema é que a gente passa dias e dias e não se dá conta da palavra que Deus está dizendo para nós, da palavra que Deus está enviando para nós. Uma só palavra que Deus mandar. Hoje o centurião está ensinando para nós que a gente tem que valorizar mais a palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem poder para vivificar. É só Deus dizer, e tudo que Deus disser a teu respeito, pode ficar tranquilo que se cumpre. Se Deus disser para você que tudo coopera para o bem dos que amam a Deus, fique em paz, porque tudo coopera. É Deus que está falando. É a palavra de Deus é infalível. Então, a gente pode confiar na palavra de Jesus. Mas esse centurião ensina um negócio que é o mais reconhecido por Jesus, que é o que Jesus, depois de tudo, ele fala assim: eu nunca vi ninguém com uma fé desse jeito, nem em Israel. Então esse homem tem uma fé superior, uma fé acima da média, uma fé acima da média, está um termo aí meio... Mas ele tem uma fé que é demais, é uma fé que impressiona Jesus. Por quê? Porque ele compreende que aquele que está diante dele é Deus. E Deus merece todo o crédito, toda a confiança, todo o respeito, toda a adoração. Sabe o que é ter fé? Fé não é você ficar acreditando muito que alguma coisa vai acontecer até aquela coisa acontecer. Fé não é, isso aí é otimismo, é positivismo, é um monte de coisa. Fé é você confiar em Deus, de tal forma que você entrega a vida nas mãos dele.
e Ele faz o que é bom. Isso é fé. É você não impor condições a Deus. É você entender que Deus sabe, Deus conhece, Deus faz, Deus é bom e a gente só precisa se entregar para Ele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, isso é fé. Fé é você confiar no caráter bondoso, amoroso, misericordioso de Deus. Você entender que a palavra de Deus tem poder, isso é fé. É a certeza das coisas que você não vê. É a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Que coisas que a gente espera? A nossa redenção, a palavra de Deus se cumprir, a gente espera. Que coisas que a gente não vê? A morte de Cristo, o sacrifício, a gente não vê um monte de coisa, mas a gente confia que tudo que Ele fala é verdadeiro. Só que tem um outro tipo de pessoa na igreja, que não é nada disso que a gente falou, ou pelo menos não está nada disso do que a gente falou. Falei aqui de gente que ora bem, de gente que tem um relacionamento bom com a palavra de Deus, de gente que tem fé. Mas tem gente que não está nessas condições. Tem gente que está na situação do servo do centurião. E como era a situação do servo desse centurião? Vocês podem pegar o texto aí, vai dizer que ele estava em casa, paralítico e sofrendo terrivelmente. Esse cara não conseguia falar com Jesus, não conseguia ir na igreja, não conseguia andar, ele não conseguia servir, ele não conseguia mais fazer nada, ele só sofria. O texto de Lucas diz que ele estava à beira da morte. E tem um grupo de pessoas dentro da igreja que não está tendo fé, que não está orando, que não está lendo a Bíblia. Essas pessoas estão sofrendo terrivelmente. Tem pessoas que não estão nem aqui hoje, estão em casa, como o servo do centurião, em casa. Tem gente que não está, que se isolou, se excluiu, não tem ânimo para vir na igreja. Esses dias um jovem fez uma confissão para mim, ele falou: eu gosto quando eu venho, mas eu não tenho vontade de vir. Está doente, está sofrendo, queria vir, mas não encontra força. Está em casa, tem gente que não está indo trabalhar, que não está indo estudar, que não está indo fazer um monte de coisa, porque está em casa, está preso. Tem gente daqui dessa igreja e de muitas outras igrejas, que está se fechando em si mesmo, às vezes até frequenta todos os lugares, mas está fechadinho dentro do seu mundo, já não quer mais contar com ninguém, já não quer mais se abrir com ninguém, já não quer mais confiar em ninguém, já não quer mais viver a vida comum. Está só em casa. Paralítico. Por que uma pessoa fica paralítica? Ela pode ter uma infecção no sistema nervoso. Ela pode cair e fraturar uma vértebra. Ela pode ser atingida por um tiro, atingida por uma faca. Um monte de coisa pode paralisar. Tem gente que não superou alguns traumas que a vida proporcionou e paralisou, estagnou. Depois daquilo, não foi mais a mesma pessoa. Parou, não consegue mais ler a Bíblia, não consegue mais orar, não consegue mais ir à igreja, não consegue mais ter a alegria que tinha, não consegue mais viver como vivia. Tem gente que está paralisado, paralítico. Tem gente que não está paralítico, mas percebe que está paralisando, que está ficando atrofiado, que não consegue mais fazer como fazia. Tem gente assim, gente. Tem gente que, conforme o texto diz, está sofrendo terrivelmente. A palavra no original
é o equivalente a tortura. Tem gente que está sendo torturado pelas circunstâncias, pela vida, pelos problemas, às vezes e muitas vezes que ele mesmo causou, mas está sofrendo, e esse sofrimento está impedindo, e às vezes passam umas coisas assim pela nossa cabeça, mas peraí, crente de verdade não fica assim. Mas o que dizer de Elias? Elias chegou a pensar até em tirar a própria vida. Elias ficou numa depressão, isolado dentro de uma caverna. A casa dele era caverna, paralisado, não levantava nem para comer, sofrendo terrivelmente. Ó Senhor, me leva, me tira a própria vida, me tira a vida, eu não tenho mais prazer na vida. Acontece com um cristão? Acontece também. Deve acontecer? Não, não deve acontecer. Mas a vida não é feita só das coisas que devem acontecer. Tem gente na igreja que está assim. Agora, para a gente entender o que Deus espera de nós como igreja, entendo que esse milagre é uma parábola da igreja. Tem gente aqui que precisa se levantar como um centurião, que precisa tomar posição e falar: não, eu não estou em casa, não estou paralítico, não estou sofrendo tanto assim. Eu preciso entrar em oração com meu Deus, eu preciso ler a palavra, eu preciso interceder pelos meus irmãos, eu preciso levar esses meus irmãos para casa, porque o texto diz que o servo do centurião estava na casa do centurião. Eu preciso trazer gente que está sofrendo para perto de mim. Eu preciso ser um Davi, construir um exército de desajeitado, endividado, sofredor, depressivo. Eu preciso construir um exército de gente sofrendo ao meu redor. Eu admiro muito minha mãe. Minha mãe é a pessoa que mais faz isso que eu conheço. Todo mundo que está sofrendo, está precisando de alguma coisa, está endividado, eu não sei. Mas endividado acho que não é com ela, não. Mas o resto é tudo com ela. Para dar comida. Pois é. Ela é uma centuriã. E tem gente que está desperdiçando. E tem que ser assim. Se você está bem, se você está saudável, você tem que ser um centurião. Você tem que estar orando, confiando na palavra, vivendo um relacionamento com a palavra, tendo fé em Deus, intercedendo por aqueles que estão sofrendo, indo atrás, buscando, orando. Quando eles não quiserem te receber, te responder, entra diante de Deus, porque Deus vai te responder, vai te receber, e ele vai ter que receber Deus, porque tem hora que não dá para falar com a pessoa. Fala de Deus, fala com Deus a respeito da pessoa, que dá mais certo ainda. Só que tem gente que não está em condição de fazer isso. E essas pessoas são as que ou estão em casa, ou estão se fechando dentro de casa, ou estão paralíticos, ou estão se paralisando, ou estão sofrendo, ou estão já no estado de tortura, de terrível sofrimento. E nós precisamos, se você é dessas pessoas, você precisa entender que você vai precisar de um centurião. Você vai precisar de alguém para orar por você. Para de sofrer sozinho, pede ajuda para alguém. Compartilhe a sua dificuldade com alguém. Deixa alguém te ajudar. Deixa alguém ser um centurião na sua vida, se você está nessas condições. Se você ficar fechado lá, não vai dar certo. Ninguém vai conseguir. Mas ainda que a pessoa tenha dificuldade de fazer isso, Deus vai levantar nessa igreja um exército de centuriões, que vão interceder, vão buscar, vão se dedicar, vão fazer o que estiver ao seu alcance, e o que não estiver ao seu alcance, vão implorar para que Deus faça. Eu queria fazer uma oração por nós agora, por duas situações. Para você que está bem e quer ser um centurião na vida de alguém. E se você parar para olhar ao seu redor, você vai ver que tem bastante gente daqui da igreja precisando de centurião. Precisando de uma mão amiga, precisando de um auxílio, de um apoio, precisando da sua intercessão, da sua oração.
Mas também quero orar por você que talvez não esteja na condição de ser centurião de ninguém ainda, está naquela situação do servo. Você está fraco, você está paralítico, você está sofrendo, você não é mais quem você era, você parou no tempo. Eu quero orar por você também. Porque hoje eu estou aqui como um centurião para interceder por você, para interceder em seu favor, para que você receba a palavra de Deus, a palavra de cura que diz: eu vou curá-lo. Em nome de Jesus, você vai sair daqui curado hoje. Você vai sair daqui diferente hoje. Você vai sair daqui renovado hoje pelo poder da palavra do Senhor. A palavra do Senhor é: eu vou curá-lo. Receba essa palavra, você que está sofrendo. O Senhor diz a você: eu vou curá-lo. Vamos orar, vamos nos colocar de pé. Vamos. Você vai se identificar aí com Deus. Você vai mostrar para Deus quem é você nesse momento. Se você é alguém que precisa ser um centurião, mas não está conseguindo ser, ou se você é um servo do centurião que está sofrendo e precisa de ajuda. Se Deus falar com você, e se eu tenho certeza que se você deixar Ele vai falar, e você precisar de ajuda de um centurião, procure alguém daqui da igreja, procure os pastores, procure alguém da sua confiança, desabafa, compartilha, conta a sua dor, vamos orar juntos. Você às vezes não está conseguindo orar, e talvez esse seja o seu problema. Faz 3 meses que eu não oro. Pede ajuda para alguém. Irmão, pastor Donizete, pastor Leônio, Daniel, Arruda, Arthur, mãe Anaceuda, me ajuda. Eu preciso orar, eu não estou conseguindo orar. Eu fazia e agora eu estou inútil, eu não faço. Pede ajuda. Tenho certeza que essa parábola está dizendo para nós que a igreja deve funcionar da seguinte forma: tem gente que está bem, precisa ajudar os outros, tem gente que não está bem, precisa ser ajudado pelos que estão bem. É assim que a igreja deve funcionar. Um dando força para o outro, porque daqui a pouco, quem está forte pode dar uma diminuída no ritmo involuntariamente, por alguma circunstância. Aquele que estava fraco vai ser o centurião daquela pessoa. Amém? Então, se identifique para Deus, fale quem você é, suplique a misericórdia dEle, o favor dEle. Não imponha nada para Deus, não, mas com fé, confiando na palavra dEle que diz: eu vou curá-lo. Confiando na palavra dEle que diz: eu irei, eu estou. Só Ele pode dizer, posso dizer para você: eu vou te curar. Por mais que eu faça, que o meu trabalho seja prescrever remédios e tratar doenças, se um cara chegar para mim e falar assim: você vai me curar, eu não posso falar: eu vou, confia em mim aí que eu vou resolver o seu problema, seus problemas terminaram. Eu não posso fazer isso, mas Jesus pode. E Jesus diz: eu vou. E quando Jesus diz, está tudo resolvido. Amém? Vamos orar? Pai querido e amado, nós estamos diante da Tua palavra, a Tua palavra que mostrou que nós podemos estar em 2 situações, Pai. Senhor, eu quero orar, Pai. Quero interceder por aqueles que estão fracos, por aqueles que estão sofrendo, por aqueles que estão paralisados, por aqueles que nem conseguem vir mais, Pai. Aqueles que estão aqui e aqueles que não estão, Deus. Eu quero orar, Pai, para que o Senhor tenha misericórdia, Pai. Eu oro pela Tua ajuda. Eu oro, Deus, para que a Tua bondade os alcance, Pai. Senhor, eu não quero te dizer como fazer, porque eu não sei, mas o Senhor sabe. Eu estou pedindo ajuda, eu estou pedindo por misericórdia. Tem misericórdia da Tua igreja, tem misericórdia do Teu povo, tem misericórdia dos irmãos que estão sofrendo, daqueles que estão em situação de angústia, de dor. Tem misericórdia, Pai.
Senhor, eu oro também por aqueles que estão bem, mas estão abaixo do seu potencial, que não estão cumprindo o seu dever, que não estão cumprindo a sua responsabilidade de orar, de interceder, de se relacionar com a palavra, de crer no Senhor. Pai, no nome de Jesus, Pai, que nós sejamos alcançados pela tua misericórdia e que nós possamos ouvir a tua voz dizendo: eu irei, eu vou curá-lo, e que nós possamos descansá-lo, porque neste momento o Senhor toca-nos, Pai, e muda a nossa vida e a nossa história. No nome de Jesus, Pai, nós pedimos, tem misericórdia e nos ajuda a viver assim. Nos ajuda a viver como igreja dessa forma, Pai, suportando aqueles que estão mais fracos e sendo, Pai, assistidos por aqueles que são mais fortes, Pai. No nome de Jesus, é o que nós pedimos e agradecemos. Amém e amém. Graças a Deus. Aleluia. Você pode recorrer a Jesus. Pode suplicar para Ele, porque Ele sempre nos ouve. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.